Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os que nos visitam pela primeira vez, os que retornam. Esta casa realmente é uma casa preparada pela espiritualidade superior, sob a proteção e a direção do próprio Cristo, que aqui se faz presente. Então, com essa certeza, com essa firmeza, é que nós invocamos essa presença magnífica do Senhor Jesus, médico de nossas almas. E diante dele, nós viemos aqui com dores, com dificuldades, com questões de cada um, pessoais de cada um. Se abríssemos o microfone hoje para que pudesse interagir, esta noite seria pequena para ouvir os relatos, as experiências, as decepções, mas, acima de tudo, uma esperança dentro de cada um. Cada um de nós traz algo que potencializa essa reunião, estar aqui, vir aqui, saciar esta sede de paz, esta sede de entendimento, esta sede de conhecimento, porque o mundo lá fora, o mundo traz tanta prova, tanta dor, mas a gente tem que aprender que nós somos colocados diante de provas, e é individual para cada um, exatamente onde devemos melhorar. Cada um está situado numa determinada condição, enfrentando isso ou aquilo, porque é exatamente ali que a pessoa tem que melhorar, que fazer a sua transformação, a sua modificação interior, né? E é assim que tem sido. Puxa, mas eu não gosto de tal coisa, mas de repente eis-me aqui diante de tal fato. É exatamente isso que você veio, está aí para isso. Então, diante de Jesus, daqui todos nós viemos, porque somos enfermos da alma. E ninguém vai a um hospital, a um pronto-socorro, ainda mais espiritual, se não tiver enfermo. E todos nós somos enfermos. Na Terra, todos nós aqui viventes, todos os quadrantes do globo, estamos enfermos da alma. Porque aqui é uma escola, é um educandário, é um hospital. Mas a generosidade divina é tamanha que nos permite conviver com o divino em espírito que se manifesta naqueles que já ganharam entendimento. Percebe? Tem sempre alguém no grupo familiar, no trabalho, tem sempre um livro, tem sempre um som, tem sempre um despertar que é da alma. Vai hoje à casa espírita, abre aí a sua Bíblia, né? Escuta esta música, né? Ouça essa palestra aqui no YouTube. Exatamente assim. Porque os que estão de pé são os que socorrem os que estão caídos. Não é assim? Alguém está caído aqui, né? Quem está de pé vai lá, dá a mão, levanta, traz água, chama médico, mede pressão, não é assim? É assim também, do ponto de vista espiritual. E foi Jesus quem disse, né? Quando cobrado, por que ele andava com toda aquela gente, né? Gente que era a escória da sociedade.
ladrões, assaltantes, assassinos, cobrador de imposto, ou as mulheres pervertidas no engano, no erro, né? Foi quando ele disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E lá no Evangelho, no capítulo 14, versículo 12, Allan Kardec coloca que Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Olha que interessante, né? Então Jesus, agora há pouco nosso irmão Sário mencionou, né, para nós lá dentro, né? Aí eu quero a cura. Se tu queres, mas não é o querer da arrogância, da prepotência, de achar que eu sou a dona do pedaço e eu venho aqui querer a cura das minhas enfermidades. Não é isso. Não é isso. E tem mais um detalhe que a gente vai ver hoje aqui, que eu não vi em nenhum escrito que Jesus saía com saquinho de remédio físico. Não dava comprimido, não tinha antibiótico. Um dia eu falei de cibalena, alguém achou até que eu era de outro século, mas tudo bem, né? Daí o princípio ativo. Você também já tomou cibalena, né, Paulo? Por quê? Porque não tem um princípio, não tinha remédio. Não tinha. Jesus não saía com a maleta dele como médico, distribuindo. Opa, aqui tem um doente, receita. Como faria nosso irmão André, né? Vou dar uma receita aqui. Médico, vou deixar a receitinha. Tem um remedinho para dor aqui, põe no bolso, está aqui. Jesus não. E a gente vai entender que, diante de Jesus, nós não precisamos buscar a cura física de nossas enfermidades. Não. Eu fiquei assustada com uma palestra que eu ouvi ontem, quando o médico, ele vai dizer que quase 70% do nosso corpo é água, uma boa parte é osso e o resto são bactérias. Bactérias na pele, bactérias na genitália, bactérias no estômago. E que o nosso DNA não está no corpo físico. Então, o que nós somos? Nós somos eminentemente espíritos. Espíritos. E a gente se apega à matéria de tal forma que nos adoece. Muito embora, faça-se um parêntese. Emmanuel diz que nós devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver a eternidade, e cuidar do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Que o corpo é tabernáculo do espírito. O corpo não tem vida por si próprio, mas o espírito vive sem o corpo. Então, a cura que Jesus se reporta em toda a sua caminhada sobre a terra, dizia a respeito à cura espiritual. Mas por que eu estou... Agora eu estava falando com um amigo ali, falei, olha, eu vou ficar de pé, a convite aqui do querido Laerte, senta aqui. Aí eu disse para ele, não, eu vou ficar de pé que meus pés estão doendo. Aí ele disse para mim, a chikungunya me dói os pés até hoje, né? A gente quer buscar a cura física imediata. Mas e as nossas mazelas morais?
as nossas maiores enfermidades, aquelas que trouxemos de outras encarnações, aquelas que ganhamos na existência presente. Qual é o remédio que cura as enfermidades morais? Qual é? Jesus ministrava oralmente e curou a muitos. Vai e não peques mais. Vai e não voltes a errar. Então é a nosso irmão Sari deu o spoiler ali dentro, dizendo, é a nossa transformação, a nossa modificação dos padrões de nossas condutas. Sob pena de quê? Olha o que se passa. Sob pena de quê? Curados os corpos, tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, ninguém tem problema de corpo físico. Para que você veio então à Terra? Se o seu corpo vai ficar aqui e vai ser consumido pela desintegração natural. Seremos como sepulcros caiados? Volta o espírito de novo? Entra novamente na fila da encarnação, da reencarnação? Então, o que está dizendo nesse livrinho aqui, fantástico, me parece até que sugere que a espiritualidade deposita uma esperança gigantesca para todos nós neste mundo. Que nós façamos essa investida aqui na Terra, mudando a nossa conduta, o nosso jeito de ser. Eu não estou dando aula aqui não, estou falando para mim mesmo. Entendeu? Eu estou falando primeiro para mim, que o primeiro que fala é o primeiro que tem que aprender e se avaliar. A nossa conduta, e nas pequeninas coisas. E devemos ter coragem. Não é a coragem da grandeza do enfrentamento, mas é a coragem de movimentar a fé, de que eu viverei para sempre. De que um dia eu chegarei àquela faixa que está destinada na espiritualidade, escrito assim, plenitude. Um espírito completista, o que completou a sua jornada, acrescentando, né, brilho à sua existência. Então a lição de hoje diz respeito na continuidade dos estudos da noite. Nossa irmã Luzia falou a respeito de que a gente caminha na terra, fica velho, se aposenta, não quer saber de mais nada. Não crio mais neto, não crio mais bisneto, não quer saber de vizinho, não quer saber de nada. Um velho ranzinza, uma velha ranzinza. E eu, às vezes, eu me encaixei naquilo, sabe? Porque realmente a gente vai tirando, vai minando as forças do trabalho, que a dificuldade é tanta, que às vezes a gente tem que parar e pensar, peraí, mas não é para ele, é para mim. Por que Deus ainda mantém a gente na terra? Exatamente para dizer, olha, eu preciso de você. Ainda preciso de você aqui, com 80, 90 anos, ministrando palestra, indo para congressos, fazendo o YouTube um grande canal de comunicação, e a gente fica assim, extasiado de ver tanta beleza, né? E é nessa continuidade de que a cura diante de Jesus não é física. A física decorre da nossa melhoria espiritual, que vai reverberar no nosso corpo. Se está faltando alguma coisa, Deus dá as compensações. A natureza, ela tem a lei que ninguém, não está escrito em lugar nenhum. É a lei da compensação. É a lei da compensação. Se alguém tem um problema de audição, o outro escuta melhor. Tem um problema de visão, o tato, o caminhar,
é muito mais ágil. Vocês percebem isso? Puxa, fulano não escuta direito, mas você viu que ele presta atenção na leitura labial. Então é a lei de compensação que a bondade divina traz para todo ser vivente. E Emmanuel vai dizer para nós o seguinte: milhões de nós outros, milhões. Eu não sei quando foi escrito esse livro, imagina que deva ter sido, não sei dizer, em Uberaba, 21ª edição, em 2010. Então, não sei quando foi. Deve ter sido na década de 90. Aumentou muito. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Não achem vocês que os espíritos desencarnados já estão sublimados, porque estão ainda nessa atmosfera, precisando de aurir de nós o entendimento, o conhecimento. Quando você põe uma palestra em casa em voz alta, todos eles escutam. A aura da casa modifica. O evangelho no lar. Faça o evangelho no lar uma vez na semana. Reúna a família. Não tiver família, faz sozinho. Modifica a aura em casa. Você se percebe um colaborador, de um pronto-socorro espiritual. Marcando horário, fidelidade com horário. Na semana já sabe, a equipe sabe que aquele dia vai estar lá na casa do Marcelo, da Simone, porque tem outros compromissos. Façam isso em casa. Mas a família não quer, não tem problema, faz sozinho. Você não estará sozinho. Então, milhões de espíritos encarnados e desencarnados somos almas enfermas de muitos séculos. Puxa vida! Então, nós somos espíritos milenares. Já vivemos em todos os países, já degustamos todos os acepipes, já vestimos todas as roupas, já falamos todas as línguas, já respiramos o ar de todas as altitudes. Não sou eu que estou falando, Militão Pacheco fala a respeito disso e pergunta: isso não está na hora de você se modificar, de você se transformar? Emmanuel continua dizendo: carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o divino médico. Quer dizer, só falar é uma afirmativa sem muita eficácia do ponto de vista de transformação, de reforma íntima, de autocura. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Vamos abrir as lições do Evangelho que nós vamos encontrar a coleção de receitas. Peguem lá, vão lá e vejam quantas lições, quanto receituário Jesus legou para a humanidade quando caminhou na terra. E somos os mesmos. Mas ele falou para aquele povo: não, nós somos os mesmos. Os mesmos. Quiçá os mesmos espíritos que estivemos lado a lado com ele, caminhando pela Judéia, ou negando-o, ou apedrejando-o, ou testando-o. Se tu és o Cristo, então desce daí. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Quer ver? Olha como o receituário não é
para dor no pé, para dor de cabeça, para costela quebrada, não é nada disso. Olha só as questões de natureza moral que ao receituário de Jesus se dirige. Nas perturbações do egoísmo. Como é que você vai entender o que é egoísmo? Autoanálise. Analise-se, examine-se, faça aquela viagem interior, que não precisa pegar o avião. Interior, todos os dias, como disse Santo Agostinho, passe em revista. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. É assim que você gostaria de ser tratado, chutado, negado, esquecido? Às vezes a pessoa só precisa de o egoísmo. Você sabe que você pode ajudar e não ajuda. Nas convulsões da cólera. Hoje eu estou irado, irada. Não posso nem me olhar no espelho porque hoje eu quebro. Eu mato o pé de arruda. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? E até falamos isso. Na paciência possuirás a ti mesmo. Já se falou tanto a respeito de paciência. Na semana retrasada, nosso irmão Sari falou a respeito da paciência. A ciência da paz. Nos acessos da revolta. Revoltado porque não foi beneficiado com isso, não ganhou aquilo, ou teve uma contrariedade, ou a vida lhe trouxe algo que você não está, uma dor, uma separação, a perda do ente querido. Humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade. Quanta gente se expõe hoje nas redes sociais para mostrar isso, mostrar aquilo. É uma vida de verniz que não dá conta de sustentar a realidade, muitas vezes, que a gente sabe que é outra coisa. A realidade de muita gente que se ostenta é outra coisa. Se a gente for fazer uma pesquisa, meu Deus do céu, a gente fica assustado. Não é assim? Você, puxa vida, isso reflete um outro sentimento da inveja. Puxa vida, mas olha lá, fulana está lá em Dubai, está não sei na onde, agora voou não sei para onde, no jatinho, não sei na onde, veste uma roupa por dia. Como é que dá conta? Como é que consegue fazer isso? E a vida é tão simples, é tão pura, né? Se a gente conseguisse descomplicar aqui dentro, agora mesmo apareceu uma frase maravilhosa: para ser feliz basta descomplicar aqui dentro. É o espírito que é complicado. Descomplica. Na paralisia do espírito por falsa virtude. Qual que é o receituário? Se aspiras ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Quem foi o maior exemplo que assim se fez? Jesus. Não tem outro exemplo maior do que ele, né? Que sai das culminâncias celestes, né? Para vestir a roupa do mais humilde carpinteiro. Caminha nas estradas poeirentas da Judéia. Um carregou uma pedra, tipo, vou levar essa pedra para encostar minha cabeça. Vai nascer nas grutas. Aí eu fui pesquisar o que era manjedoura naquele tempo. As montanhas que se formavam verdadeiras grutas, onde se abrigava, e tem até, mostra até onde Jesus nasceu, nessas grutas, que é dentro das cavernas, verdadeiras cavernas, onde os animais, muito frio, e ficaram ali. Recolhe palha. Olha só,
ser no mundo o servo de todos, se aspira a ser o maior. Na paranoia da vaidade, o receituário é: não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Não vai entrar. Chega no portão lá, o raio-x lá é imbatível. Estou vendo uma nódoa aqui, automático. Ó, você não tem roupa para entrar. Sua roupa está suja, está nodoada de vaidade, de egoísmo, de ódio. Como é que entra? Não. Seja bem-vindo, pode escolher uma cadeira. Como é que entra numa festa maltrapilho? Você não entra numa festa maltrapilho. É automático isso, é a lei. Não é uma lei que se escreve, é uma lei que se institui. Pronto, lei é lei. Então, se aspiras na paralisia do espírito por falsa virtude, receituário, se aspira a ser o maior, ser no mundo serve de todos. Nos quistos mentais de ódio, você abre jornais aí, a gente tem que, né, se manter informado, e não vamos fazer nenhuma apologia a nada. A nada, absolutamente nada. Apenas para colher a lição. Para que tanto ódio? Para que tanto ódio? Para que tanta atrocidade que se tem cometido neste mundo? E é uma coisa muito interessante, né? A dualidade da vida. De um lado, ódio. De outro lado, você vê nos hospitais, nas filas de transplantes, nas pessoas queridas que deixam esse mundo, que gostaria de ter mais uma chance. Você vê jovens, pais, mães, mulheres, crianças enfermos, envolvidos numa teia sanguinolenta. Nos delírios da ignorância. Quando fala da ignorância, não é aquela pessoa que é bruta, não é nesse sentido. Ignorância de entendimento, de conhecimento. Qual que é o receituário? Aprende com a verdade e a verdade te libertará. Quem é a verdade? Quem disse: eu sou o caminho da verdade, da vida? Jesus. É o modelo. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Ô continha de matemática difícil de colocar na prática. 70 vezes 7 cada ofensa. Então 70 vezes 7, 740, né? 490 cada ofensa. Você sentir, você vai perdoar. Imagina a pureza do espírito que consegue perdoar 70 vezes cada ofensa. Se ele receber 10 por dia, são 700. Está indo bem, né, Sábio? 700, né, dona Sônia? Ei? Para você ver quanta pureza que sai da alma, né? Que limpeza. A pessoa se torna leve. Puxa vida, eu não imaginei que seria capaz, né, quando a gente consegue fazer isso. Porque não é com relação ao outro, a ofensa, o ódio, a mágoa, é com você mesmo. O sentimento é seu. Não é em relação ao outro, é com você mesmo que é a questão. É com você mesmo, é você e Deus. É com você mesmo. A cada um segundo suas obras, cada um vai talhar a sua própria glória. Isso é lei, isso é fato. A questão é com você mesmo. Ah, eu não perdoo fulano porque ele me fez isso. É com você. É você se libertar, é você não desejar o ódio, é você não se retribuir.
na mesma sintonia. É com você ficar livre, é quebrar o cadeado, as correntes. Porque vai ficar para outra vida. Nos desesperos provocados por alheias violências. O vizinho disso, sei lá o quê. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ora. Você com isso mantém uma aura de proteção em derredor de você que te faz imune. É como um antídoto que você toma antes de sair para esses embates. Porque a gente acha que a gente é tão materialista que a gente acha que a questão é aqui no trato pessoal. Não. No sem fio do pensamento. Fica mandando energia, desejando, enviando. Fica ligado pela corrente do pensamento. Você pega o celular hoje, você fala com o mundo inteiro. Está aqui, daqui a pouco está no YouTube, vai ver. É o sem fio do pensamento. É isso que a gente precisa desconectar. Traduzir, transformar, transmutar o sentimento para um sentimento de nobreza, de grandeza. Mas não é fácil. Quem falou que é difícil, né? Emmanuel está dizendo, nós as consciências que nos reconhecemos endividados, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Emmanuel está dizendo que essas consciências que alcançaram esse nível de grandeza moral e espiritual, eles se alegram quando Jesus disse: não são os sãos que gozam de saúde, não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. E o receituário para tudo isso chama-se amor. Amor. Amor sem medida. Amor fraternal, amor que derrama, que derrete. Que a lei de Deus, que Deus é amor. Sim, somos espíritos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento mundo espiritual, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. A gente acha que está solto aqui, né? Mas tem uma fichinha individual de cada um. Olha lá. A digital, o QR Code, sei lá o quê, mas está lá. Todo mundo sabe. Ninguém está escondido aqui não. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. É Jesus, ele pode tudo. Ele dá o medicamento, dá o receituário, mas ele não vai operar assim. Está operado, cirurgiado, está livre. É o doente que tem que tomar o remédio. E o remédio é isso. E quantas outras coisas nós poderíamos acrescentar nesse receituário para que a nossa vida possa ser uma messe de bênçãos, porque já é. Se fôssemos enumerar a quantidade, os bens, as doações, as entregas que Deus e manda Jesus para exemplificar, não caberia nas bibliotecas do mundo tudo isso, né? Olha só, nós não pagamos, só um pequeno exemplo, não pagamos pelo ar, não pagamos pelo sol, pela terra, pelo sol, pelo vento, não pagamos pela noite, pelas estrelas, não pagamos pela terra, não pagamos pelos frutos sazonais que se nascem cada período, não pagamos por planta nenhuma. Você faz uma pequena viagem de 80 quilômetros, você vê a assinatura de Deus na terra sedenta.
os IPs. Qual é o homem? E não assina, né? Eu acho interessante que Deus não assina. Sabe por que Ele não assina, Deus? Porque ninguém dá conta de fazer isso. Ninguém dá conta de fazer o IP amarelo, o IP rosa, o IP branco, um aricá. Ninguém dá conta de fazer. Uma pequena viagem, 80 quilômetros de um lado e de outro, amarelo, 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 amarelo. Não está escrito Deus, porque é só Ele que sabe fazer. Você levanta de madrugada, você olha o planeta Vênus, aquela beleza, a lua, o sol, toda a constelação, tudo que se descobre e o que ainda não se descobriu, não tem assinatura. Não tem. Por quê? Deus. Só Ele sabe fazer. Então procure o autor. Se não achar autor, Deus que fez. Então, é quanta coisa nós precisamos parar de reclamar. Vamos tirar o verbo reclamar, vamos colocar agradecer. Quando você reclama, faz peso. Faz peso. Ah, eu tenho que. Não, eu escolho ir para a casa espírita hoje. Olha como suaviza. Eu agradeço. Ah, mas hoje está calor, né? Sim, é a época. Nós nascemos no Mato Grosso. Para que ficar reclamando de tudo? Ah, tem mosquito. Vamos combater o mosquito. Vamos melhorar. É assim que a gente tem que parar de reclamar. Vamos dizer obrigado, obrigado, bom dia, boa tarde, obrigado, obrigado. E com esse motivo, vamos nos recolher dentro de nós mesmos para agradecer a Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, toda a espiritualidade amiga que nos acolheu, que está atendendo a todos os corações que se dispuseram a vir a este pronto socorro espiritual. Fomos acolhidos, atendidos, e aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para depositar em Tuas mãos generosas esta bandeira escrita gratidão. Nada te pediremos, levaremos esse receituário, Senhor, para que nossas vidas possam ser modificadas pelo nosso esforço, pela fidelidade com que assinalou o médico Jesus Cristo, quando esteve na terra e continua ainda a nos auxiliar. Muita paz, Jesus abençoe a todos.